Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso Em Tríade de hoje, nesta quarta-feira especial. Para você que tem sempre visitado a gente, sempre acompanhado a gente, sabe que a gente sempre traz temas especiais para você. Hoje eu vou conversar com o Dr. Ranieri, que é casado, pai de um casal de filhos, médico cirurgião plástico, especialista em contorno corporal, face e implante capilar, também realiza lipoaspiração HD e prótese mamária de recuperação rápida. Coordena também o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Metropolitano de Urgência. Tem consultório na Clínica Empoderate e é amante da música, artes e bonsai. Que maravilha, doutor Ranieri, poxa vida, que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui. A gente tentou algumas vezes, né? Teve alguns intempéries aí no caminho da gente, mas que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, boa tarde. Conversar de música, conversar de artes é sempre um prazer. Eu fiz questão de vir mesmo, realmente teve muitos entraves aí, né? Mas nós conseguimos diluir aí no decorrer dos dias. Nasceu minha filha, depois meu pai teve um probleminha de saúde, mas assim, conseguimos solucionar. Estamos aqui, prontos para conversar, bater um papo bem legal, um papo bem descontraído e tentar tirar as dúvidas do público aí em geral. Maravilha. Bom, a gente vai conversar. Uma conversa realmente bem espontânea, bem livre, um bate-papo bem leve. Né? Claro que a gente vai falar de assuntos extremamente relevantes. A tua profissão, o teu fazer profissional é muito relevante no nosso tempo. Né? E eu olhei aqui logo para o implante capilar, né? Que é algo que está em alta, né? Aquela história é dos carecas que elas gostam mais, né? Isso é coisa do passado, né? Enfim, eu tenho amigos, né, que fizeram implante e transplante. Eu não sei, pelo menos teve eu fiz um transplante. Qual a diferença de implante capilar para transplante capilar? Ou não existe? Não, assim, existe, na etimologia da palavra, sim, existe, né? Implante é o ato de implantar, colocar em. Transplante, vou tirar de uma região para outra. Então, dentro de um transplante capilar, nós temos tanto o implante quanto o próprio transplante. Sim, perfeito. Porque eu vou retirar de uma região e implantar em outra. Ou seja, no implante você tem a condição de tirar de um agente externo, de uma origem externa, isso ou não? Não. Sempre no implante, de alguma forma vai ser um transplante, vai tirar da própria pessoa, de um lugar? É como se o implante ele fosse uma das etapas do transplante. Sim. O transplante ele é o macro e o implante é o micro, aquela fase, aquele segmento da cirurgia. Bom, então, vamos pensar. Se uma pessoa não sei se existe, 100% careca, ela não tem área, eu não sei como é que você chamaria doadora. Área doadora. Ela não tem essa área doadora. Ela não tem condição de fazer um implante? É uma das contraindicações, na verdade. Você precisa, para você trabalhar com cabelo, você precisa ter uma área doadora mínima ali que ofereça os fios para você poder fazer a cobertura da área receptora. Existe uma modalidade onde você vai captar esses fios em outras regiões do corpo. Barba, para aqueles que são, né, que tem muita barba. Tórax, abdômen. Às vezes, há algumas situações que usa até pelos pubianos. Mas, assim, de modo geral, 80% a 90% do que é feito com o cabelo da região posterior da nuca. Quer dizer, não existe a possibilidade de tirar de uma outra pessoa, de uma área doadora de uma outra pessoa. Não, porque o que acontece é que o cabelo, por ser parte da pele, a pele é a região mais antigênica, que seria o termo técnico. O termo coloquial é aquela região que não pegaria com facilidade. Uma região de difícil pega. Então, para você poder ter uma pega do transplante, você tem que ter do mesmo paciente. Foi tentado, inclusive, tem estudos que mostram de fazer entre gêmeos idênticos com alguma pega. Entretanto, mesmo assim, não é a mesma coisa que você retirar do próprio paciente. E esse é um fator limitante, inclusive, para a técnica. Bom, quando a gente falava de implante, com relação a tudo que a gente se falou há algum tempo atrás sobre o combate à calvície, né? Muita coisa já virou mito, já caiu por terra. Né? Hoje a ideia do implante capilar é muito atual e está muito em voga. Né? Quando é que uma pessoa ela deve começar a procurar? Né? Porque geralmente a pessoa já procura quando a peruca já recuou lá, né? O famoso peruca recuada já foi muito lá para trás,
Diz, olha, isso aqui não vai para frente. Não, são piadas que se dizem, que me perdoem os carecas, né? Isso aí não vai para frente, ou seja, calvície não vai para frente, só vai para trás mesmo. Mas às vezes a pessoa pode começar a sentir essa perda de cabelo e já procurar ou não. Como qualquer doença, porque assim, a calvície ela é tida como uma doença crônica, degenerativa e progressiva. Então, lógico, quanto mais cedo eu procurar ajuda, melhor serão os meus resultados. Eu costumo dizer que a calvície você deve procurar quando começar a te incomodar. Você está olhando no espelho, está sentindo que o cabelo não está com aquele volume legal mais no topo da cabeça, ou está com mais entradas, ou está com uma coroazinha já aparecendo, os amigos já estão, né, tirando um sarro, fazendo uma piadinha, chamando de piscina rasa. Piscina rasa para ver o fundo. Exato. Já vale a pena procurar. Lógico, como eu volto a dizer, quanto mais cedo você procurar ajuda, melhor. O meu pai é calvo. Minha mãe também tem uma certa calvície, porque a calvície, para quem não sabe, ela não é exclusiva dos homens. Existem mulheres sim com calvície. E aí, se você tem a infeliz sorte de ter uma mãe com tendência à calvície, um pai que é calvo, lógico que você... Alguém ali da família provavelmente será contemplada, que nem consórcio, né? Uma hora você vai ser contemplado. Nós somos 3 irmãos, né? O meu irmão mais novo é o careca mesmo. Ele deixa 100% careca. O do meio é semi-careca, mas já é piscina, né? Já dá para ver o fundo. Né? Mais aqui nessa região, então tem pouco cabelo. E eu não, eu tenho bastante cabelo. Né? Agora, com a idade, estou com 56 anos, já começa a aparecer aqui a calvície, mas ainda está 100% para disfarçar. Né? Ou seja, eu então não fui sorteado, né? Não foi contemplado. Não foi contemplado. Assim, em termo técnico, seria de penetrância do gene. Sim. A penetrância do gene na sua pessoa, no caso, não foi total. Já no seu irmão, teve a infeliz sorte da penetrância ser maior, então ele manifestou. Não que você não tenha o gene, você tem. Sim. Mas nem você não se manifestou. Entendo. Talvez os seus filhos possam ser que apresentem. No caso, eu tenho só filhas, então elas já escaparam, porque elas têm muito cabelo. Escaparam. E o meu irmão, ele conta, vou falar da minha casa, olha só, fazer consulta aqui com o doutor. Ele diz assim, ele pensa, isso é coisa dele, que ele tem um evento pontual que começou a desencadear a queda do cabelo dele. Tinha cabelo que ele usava até aqui na adolescência. E um belo dia tinha um tufo bem aqui que ele resolveu raspar. Ele era menino, adolescente, ele raspou aqui. E na cabeça dele ficou que, a partir daquele dia, ele passou a perder o cabelo. Isso tem algum... foi só coisa da cabeça dele mesmo? Provavelmente coisa da cabeça dele. Assim, existem várias... É bom deixar claro aqui para o público que existem várias causas de calvície. A mais comum de todas é a que a gente chama de calvície androgenética. Andro, né, vem do latim, quer dizer masculino. Então é aquela calvície que é mais comum no sexo masculino por causa da testosterona. Por isso que a gente comentando aqui antes de começar o programa, é dos carecas que elas gostam mais, e é verdade, elas gostam mais do careca porque os carecas têm mais testosterona. Então, por isso, eles são mais viris, né? Eu tirando onda. Né? Então, eu tenho umas calvas aqui. Então, assim... mas existem outras formas de calvície, né? Não é só a androgenética, ela pega uma boa fatia, né, da pizza ali, mas sim, existem outras causas, estresse, né? Pessoas que têm dermatite seborreica, pessoas que têm uma oleosidade acentuada do couro cabeludo, pessoas que não fazem um tratamento adequado. Eu uso só um sabão de coco porque eu sou homem, não quero usar um condicionador, um shampoo específico. Não. Então, esses tipos de calvície também podem ocorrer, mesmo naqueles que não têm tendência. Existe também calvícies mais raras, como calvície areata, calvície cicatrizante, enfim, é uma série. No caso do seu irmão, provavelmente é calvície androgenética e ele teve a coincidência ali de raspar o tufo de cabelo já quando ela deu start ali. E com relação à caspa? Caspa, ela é um fator? Sim, porque é um fator irritativo. O que é a caspa? É um fator irritativo do couro cabeludo, de uma descamação. E a caspa, ela também serve de alimento para alguns fungos. Por isso que tem gente que tem caspa e coça a cabeça. Sim. Então, imagine um couro cabeludo onde está irritado, está inflamado, está enfraquecido. Ou seja, o cabelo que está nascendo ali, ele vai cair com maior facilidade. Que nem uma plantação. Se você tem um solo de qualidade, a planta ela vai germinar.
Se o solo está em péssima qualidade, o cabelo vai cair. E uso de produtos? Nós temos hoje um arsenal muito importante no tratamento da calvície. Não é só o transplante capilar. O transplante capilar, ele é apenas a parte cirúrgica. Sim. Mas eu costumo falar para meus pacientes que o tratamento ele começa mudando os hábitos de vida, sono. Aqueles que são amantes do cigarro, também o cigarro é um péssimo, né, produto ali para derrubar cabelo. Noite de sono, uma noite de sono bem dormida também faz toda a diferença no cabelo. Então, às vezes, você tem irmãos ali. Não sei se é o seu caso. Aí um irmão ele dorme mal, fuma, é obeso, não pratica exercício físico, não se alimenta bem, ele vai fazer calvície. O outro, que também tem a genética semelhante, sim, mas ele toma cuidado, se alimenta bem, dorme bem, né, e tem um cuidado com o couro cabeludo, ele não vai apresentar. Ou vai apresentar menos, no caso. Né? Sim. Então, existem essas variantes. Em termos de medicação, nós temos vários produtos aí, tanto de shampoos. O mais conhecido de todos é o minoxidil, que todo mundo divulga ali, mas não é só ele. Nós temos uns outros produtos muito legais no combate. Tratamento com LED, com laser, com eletroterapia. Né? Minha esposa, ela é tricologista, ela faz essa parte na clínica lá. Né? Ela faz a parte pré-cirúrgica, eu faço a cirúrgica e nós dois fazemos o pós. Que legal. A questão da barba, porque de um tempo para cá, barba virou moda, né? Exato. Os homens agora usam barba, todo mundo quer usar barba, né? Não que os que não usam barba são homens, pelo amor de Deus. Né? Mas foi uma, né? Começou aqui, o pessoal começou a usar barba e pronto, virou uma febre. E a barba é legal porque ela esconde algumas coisas que a gente não quer mostrar, papada, né? Essas coisas, a gente vai ficando mais velho, a gente quer esconder, né? E o que muito se usou foi o minoxidil. Né? A gente via a pessoa que não tinha um fio de barba e como é que tô? O filho do Reginaldo, né? Era adolescente, né? Era menino, 20 anos, né? 21 anos. A gente brincava com ele, tinha uns pelinhos aqui, de repente ele apareceu com barba mesmo, rapaz, minoxidil. Tinha um jogo de salão no rosto. Ele tinha só... 5 de cada lado. De repente parece um viking. Aí o cara virou um viking. De onde foi isso? Ele começou a usar. De fato, então, o minoxidil para a barba também serve para o... Muito. E serve até mais para a barba do que para o cabelo. Porque o cabelo, nós temos um grande vilão que é o DHT, que é um desdobramento da testosterona. Por isso que quem tem mais testosterona tem mais DHT e por isso é mais calvo. Então, o DHT está o tempo todo atuando ali no topo da cabeça. Na barba, nós não temos DHT. Então, é comum você ter uma pessoa calva, mas que tem uma barba grande. Sim, sim. Então, no caso do filho dele, eu acho que provavelmente casou muito bem. Ele ainda estava numa fase de desenvolvimento de pilar ainda, sim, que a gente chama, né? 20, 21 anos, o homem ainda está por desenvolver a barba, e o minoxidil deve ter dado start ali, e aí desenvolveu. E assim, na barba, o resultado do minoxidil ele é definitivo. Não é porque você vai parar que ela vai cair. Não, ela permanece. Sim. Diferente do cabelo. Porque por ter o DHT lá atuando todos os dias, quando você para, o DHT sim, vence o cabo de guerra ali. Então, no cabelo, existe essa recomendação de você usar diariamente, de forma indefinida. Maravilha. Bom, a gente vai voltar para... Vamos lá. Provavelmente a gente vai lembrar de alguma coisa aqui. Mas aqui você fala sobre a questão do contorno corporal. Aí tem a lipoaspiração. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O contorno corporal na verdade, é o queridinho da plástica, né? De todas principalmente as mulheres, né? Hoje também tem muito homem que também se preocupa bastante com isso. Mas é tudo aquilo que você usa para definir uma melhor forma, um melhor contorno, uma melhor harmonia entre os segmentos. Então inclui tanto procedimentos como prótese mamária, a lipoaspiração, que é a mais querida de todas, enxertia de ou gordura ou prótese em glúteo, panturrilha. Ela pega uma fatia bem grande da cirurgia plástica, né? Eu costumo dizer que quase todos os cirurgiões plásticos fazem contorno corporal, né? De modo geral. Então, é esse segmento da sociedade aí, que prima muito por isso, a gente acaba atendendo esse percentual da sociedade aí, se especializando em contorno corporal. Após a cirurgia plástica, você pode também fazer uma subespecialização só em contorno corporal. Sim. É um atendimento caro, não é? Cirurgia plástica ainda não popularizou, né? Ainda é um segmento ainda da medicina que ainda é um pouco elitizado, né? Embora hoje a gente facilite bastante o acesso do público, né? Hoje nós temos cartão de crédito, parcelamento, enfim. A pessoa que se planeja, ela consegue. É que nem comprar um carro.
Sim. Você vai ali, vai juntando dinheirinho, e aí quando você achar que pode, você faz a aquisição. Então, eu comparo a cirurgia plástica como um planejamento. Não é uma urgência. Ninguém vai morrer porque está, Sim. né? Mas se você se planejar, você consegue alcançar seu objetivo. E quando é uma cirurgia plástica que é reparadora, é isso que chamaria? Isso. Ou de um acidente, como é que funciona? Geralmente, eu também faço em consultório, né? Eu trabalho muito... Quando eu cheguei em Belém, eu fazia muito câncer de pele. Então, eu trabalhava muito com câncer de pele. Tenho muitas amigas dermatologistas que me encaminhavam bastante pacientes de câncer de pele. É uma paixão também, por isso que eu fiz também especialização em face, que é o lugar onde mais dá câncer de pele. Então, a gente faz em consultório também isso, mas também faço essa parte no Hospital Metropolitano, onde eu sou o coordenador do Centro de Tratamento de Queimados ali, e a gente faz serviço de cirurgia reparadora lá, resgatando a dignidade, Sim. resgatando o retorno do paciente para o seu leito, do seu seio familiar, para o seu mercado de trabalho, que a gente tem também toda essa preocupação. Não adianta só você curar o paciente, você tem que devolver ele com qualidade, com o membro funcionando. Acho que passa muito por aí também, resgatar a dignidade do paciente. Com certeza. E assim, eu lembro de uma época que se falou muito, de vez em quando esse assunto vem à baila de novo, depois silencia, que são os escalpelados, né? Sim. Nós somos o único centro de tratamento de queimados do Brasil, onde os acidentes com energia elétrica, eles superam ou até igualam acidentes domésticos. Então, eu tive uma reunião em julho agora, do ano passado, em Brasília, com mais de 33 coordenadores de centros de tratamento de queimados do Brasil todo, e nós do Pará fomos evidenciados em relação a isso, que nós somos aqui especialistas em tratamento do tratamento do acidente elétrico, que é um acidente extremamente grave, deformante e que causa muito escapelamento. Então, por exemplo, amanhã mesmo eu estou no Metropolitano, amanhã eu vou fazer um escapelado lá. E aí você vai lidar de fato com questões que têm a ver com a autoestima, principalmente quando é no caso da mulher, né? Sim. As mulheres das ribeirinhas aí, que acontece muito, né? Também. Exatamente. É porque a queimadura elétrica ela é diferente da queimadura por água, ou por óleo, ou por álcool, porque ela é de dentro para fora. Sim. E geralmente o lugar de saída, a explosão é maior. Então, às vezes, você vai andando, que é como acontece muito, pisa no fio, geralmente sai pela cabeça. E aí você gera uma lesão de escalpelamento. Às vezes até com exposição óssea, inclusive. Então é o rapaz que está cortando ali um galho de uma árvore, bateu com o terçado num fio elétrico, pode sair pela cabeça também. Nossa, né? E a gente pensa, porque quando eu pensei no escalpelado, já pensei nos acidentes dos barcos, dos motores, das mulheres, né? E olha só como é interessante, né? Eu acho que falta, inclusive, uma campanha de orientação. Essa é a minha grande bandeira que eu defendo junto aos órgãos. Inclusive, quando eu fui a Brasília, uma das minhas pautas lá, que eu levantei junto ao presidente lá da Sociedade Brasileira de Queimaduras, foi exatamente essa. Eu acho que falta do poder público uma campanha de orientação, conscientização e assim, mostrar os agravos, porque não é só a queimadura em si, envolve toda uma questão socioeconômica, porque por que ele queimou com rede elétrica? Porque ele estava fazendo uma ligação clandestina, né? Sim. Porque ele estava tentando fazer um bico sem o uso de equipamento de proteção individual. A gente sabe que os EPIs, eles de certa forma, protegem. Tem muita gente que faz esses trabalhos aí, principalmente com rede de fibra ótica, sem proteção, e aí acaba acontecendo os acidentes. Olha só, vamos fazer o seguinte, se você quiser fazer uma pergunta, o nosso programa é gravado, a gente não tem como responder imediatamente. Mas seria bom você fazer essa pergunta aí mesmo nos comentários, e quem sabe a gente tem uma gama de perguntas que um dia a gente volta aqui só para responder pergunta, grava um outro programa só para responder pergunta, e até nos comentários mesmo, de alguma forma, dá para responder alguma coisa. Então aproveita que o assunto é muito importante, muito profundo, e olha só como é interessante, né, essa divulgação, a importância de você levar a informação para a população. Porque é uma coisa, olha só, como para mim isso aqui foi bem interessante, né? Você ter, quando eu pensei em escalpelamento, eu pensei logo até por conta também da questão da psicologia, a gente sempre vai tratar, né, da parte psicológica. E aí acaba
a gente sempre teve a informação, chega para nós a questão das escalpeladas lá pelos motores dos barcos e tudo mais. Mas olha só, muito importante. Bom, existe uma coisa, eu falei de psicologia porque também eu lembrei de um caso. Eu tive uma colega, na verdade uma aluna aqui na escola, uma época, que ela fez uma cirurgia plástica no nariz. Ela tinha um nariz que ela não gostava e incomodava muito ela fez um tratamento, fez uma cirurgia plástica e ficou assim, quem via quando ela chegou, ficou lindo, ficou muito bem feito e ficou bonito para ela, né? Ficou assim, realmente deu uma transformada no rosto dela. Mas ela estava com uma dificuldade de se reconhecer. Aí ela teve uma dificuldade de se identificar novamente, né? Ela teve uma crise de identidade naquela hora, porque quando ela se olhava no espelho, ela não se reconhecia, e ela então foi orientada a procurar a psicoterapia. É comum isso acontecer? Vocês trabalham em conjunto com os psicólogos? Eu costumo dizer, eu não, né? O professor Pitangui falava que existe 3 tipos de cirurgia. Aquela que fica boa para mim, mas não fica boa para o paciente. Aquela que fica boa para o paciente, às vezes o médico nem gostou tanto do resultado. E aquela que fica bom para os dois. O ideal de todo cirurgião plástico deveria ser buscar ficar bom para os dois, né? Porque a opinião do paciente, para mim, conta muito. Eu sou de uma geração de cirurgiões plásticos agora não tão cedo, né? Não tão recente, né? Onde nós priorizamos muito a interação com o paciente. Então, nós temos hoje em dia simuladores de resultados, que a gente pode fazer uma simulação para mostrar como é que vai ficar, justamente para não ocorrer no risco de o paciente não se reconhecer depois. Mostrar como é que funciona, de onde é que vai tirar, qual é o momento certo, qual é a indicação, né? Como é que vai possivelmente, que vai estar inchado depois da cirurgia, mas quando regredir o edema vai ficar assim. Justamente para a gente poder sair dessas arapucas, né? Sim. Principalmente porque a gente é movido por resultados. Então, assim, o paciente chega até mim porque ele quer um resultado parecido com a de fulana, semelhante com a de fulana, mas não é esse o ideal. O ideal você tem que fazer o melhor resultado para você. Sim. Porque o rosto é seu. As medidas são suas. Então, fulana, de repente, pode ter um rosto oval, triangular, que para ela aquele nariz combinou, mas para você talvez não combine. Então tudo isso é colocado em consulta, a consulta é bem demorada, então é quase que 1h30 de consulta, conversando sobre todos os aspectos, inclusive psicológicos. Se a paciente já tem um histórico, né, familiar ou então pessoal de não aceitação, ou porque ela está querendo fazer para agradar fulano, então ela precisa primeiro passar com um psicólogo para poder resolver essas questões pessoais, para depois nós entrarmos com a plástica. A plástica ela não vai resolver problema psicológico de ninguém. Pelo contrário, ela vai apenas adicionar. Ela é um improve, que a gente chama, né? Ela vai ser a cereja do bolo. Jamais vai fazer uma plástica se você tem questões pessoais para resolver, porque já está começando errado. Sim. Em algum momento você já identificou, já teve uma experiência de ter alguém que chega com uma síndrome psicológica, por exemplo, uma pessoa que chega com a síndrome do corpo dismórfico, ela acha... todo mundo olha e diz, está normal, não tem nada de errado aí, mas a pessoa, ela não consegue, ela tem um olhar que está distorcendo aquela parte do corpo, aquele membro do corpo, e ela ainda não entendeu, ela não consegue ouvir ninguém, porque é uma questão que ela acredita que aquilo realmente não está certo. Já houve esse caso de pessoas? Assim, eu já tive uma paciente, na verdade, que ela chegou talvez mal orientada, ou então, não sei se ela não entendia muito bem do que estava perguntando, que ela queria fazer uma cirurgia plástica, mas ela queria ficar sem cicatrizes. E isso aí não existe, né? Da feita que você faz um corte, o organismo ele vai cicatrizar e vai deixar ali uma cicatriz que vai ser maior ou menor, dependendo do cirurgião plástico ou da sua capacidade pessoal de cicatrização. Então, quando ela veio com essa história de que ela queria fazer uma plástica, levou uma revista, mostrou que ela queria ficar igual e queria ficar sem cicatrizes, aí eu orientei ela a procurar. Orientei, expliquei como é que funcionava a plástica e encaminhei para um psicólogo para poder ela resolver esses problemas aí de aceitação. Sim. A cirurgia bariátrica, ela é da tua área também? A gente acaba pegando
o bariátrico já quando já está no pós, né? O paciente ele perdeu, sei lá, 20, 30 quilos, 40 quilos, lógico, vai ficar sobrando Remoção pele. de pele. E aí a gente vai fazer a remoção de pele. Braço, coxa, abdômen, mama que fica muito, né, flácida. A gente acaba fazendo esse trabalho também de harmonização corporal. Sim. E Bom, a gente precisa falar sobre isso, que eu acho que é importante até para que a profissão também tenha a sua forma de falar de si, né? Eu acho que é muito importante isso. Eu sempre procuro falar, por exemplo, como psicólogo, eu sempre procuro falar da psicologia, porque existe muito preconceito ainda com a questão da psicologia, enfim. Mas a gente vê muitas coisas acontecendo aí a notícia está aí para a gente ver. Tem muita gente falando aí de aberrações que aconteceram, de problemas que aconteceram, de cirurgias que deram errado, de situações que aconteceram com pessoas que morreram. Aí a mídia vai lá e corre-se o risco de colocar todo o terapeuta, e nesse caso todo o cirurgião, numa vala comum. Entendi. Né? Quais são as contraindicações e por que essas coisas acontecem? É muito difícil saber por que elas acontecem, mas nós temos uma suspeita. Eu tenho uma suspeita muito forte. Né? Existem pessoas muito mais preparadas, estudiosos realmente, que fizeram protocolos, que fizeram fluxogramas, que estabeleceram situações de risco e nos deixaram como herança isso. Então, quando você foge dessas normativas já pré-estabelecidas, aí o risco aparece. Então, vamos supor, só para citar, para a gente sair da linguagem mais científica e passar para a linguagem mais próxima do nosso público aí. Então, vamos supor que o paciente está 30 quilos acima do peso e ele ou ela não quer emagrecer na cirurgia. Isso está certo? Não, isso está errado. Cirurgia plástica não é feita para emagrecer. Cirurgia plástica é feita para modelar, chegar naquele resultado corporal mais harmônico. Então, uma paciente que chega 30 quilos do peso, ela não é candidata a uma cirurgia plástica. Ela é candidata a uma reeducação alimentar ou uma cirurgia bariátrica. Sim. Entretanto, existem colegas que acabam cedendo e operando esse tipo de paciente. Está se expondo ao risco, está expondo o paciente também ao risco, e aí, caso venha acontecer uma complicação, foi a falta de indicação. Acho que a indicação é o principal pilar de um resultado. Então, se você tem uma boa indicação, se tem uma boa conversa e segue os protocolos, dificilmente você vai ter alguma complicação. Não é que não possa acontecer, pode. O risco é real. Fazendo né? tudo direitinho pode acontecer? Pode. Agora, imagina fazendo fora do que deveria ser do que é preconizado. O risco é muito maior. Então, eu vejo muitos colegas que exageram em lipos, exageram em indicações de volume de prótese, exageram em harmonização facial, que é a moda agora do momento, né? Faz aquelas harmonizações, né? Que parece que todo mundo é feito de... É uma forma, né? Pessoal, é o queixo quadrado, a boca grande e, enfim. Tem gente que chama de demonização. Exatamente. Então, assim, quando você perde a mão, é por isso que eu comparo a plástica como arte, né? Porque eu acho que é como se você fosse esculpir uma pedra, fosse esculpir, entalhar uma madeira. Sim. Você tem que ir com muito trato, com muita harmonia, com muita cautela, com muito bom senso. Quando você perde o bom senso e as indicações, aí as complicações aparecem. Aí acontece também porque, infelizmente, você vai ter profissionais em todas as áreas que eles estão ali exclusivamente pela questão financeira. Né? Todo mundo trabalha pelo seu salário, pelo seu dinheiro, pelo seu orçamento. Mas quando isso vira um produto de mercado e que te coloca numa posição de caça-níquel, né? Porque eu acho que aí está a grande questão, quem foge dos protocolos, né? Quem super recomenda, quem orienta pessoas que talvez não precisassem daquilo, talvez seja um profissional que está ali para ganhar dinheiro e ele esqueceu que ali do outro lado tem um ser humano. Né? Tem o amor de alguém. Tem um amor de alguém, de um pai, de uma esposa, Exatamente. de um esposo, de um filho. Né? Isso é muito interessante isso. Né? Isso aí serve para tudo. Né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar essa tua frase que eu achei muito interessante. Ali tem o amor de alguém. Exatamente. Então, acho que quando a gente esquece isso,
Eu tento muito me colocar na situação do paciente, mesmo assim, de fazer uma reflexão. Por que que você veio até mim? A primeira pergunta que eu faço é essa, quando chega no consultório. Por que que você veio até mim? O que que te incomoda? E nós conversamos ali. Porque justamente eu estou cuidando do amor de alguém. Então eu quero Sim. devolver essa pessoa melhor do que ela veio até mim. Jamais com problema. Ela veio até mim para potencializar a beleza dela e não para causar um, um defeito, ou uma complicação, ou um trauma, porque pode acontecer também. Às vezes você vai buscar um cirurgião plástico e você vai ganhar um trauma depois. Sim. Então, a gente nunca pode esquecer da empatia. Se Perfeito. colocar no lugar do outro e saber por que que o outro veio procurar ajuda pra gente. Às vezes eu prefiro perder um paciente, mas ganhar um amigo, do que eu super indicar uma cirurgia, esse que você colocou, porque eu estou pensando só no dinheiro, e aí, né, cair nesse pacote dos cirurgiões plásticos que super indicam cirurgias. São os famosos showmans, eu costumo dizer para os meus Exatamente. alunos quando eu estou dando aula, são os showmans. Eu fujo desse público de showman, porque nem para TikTok eu tenho vocação. Nada contra quem usa, mas assim, eu não tenho essa vocação, não. Se é para ser showman, vamos ser showman com violão, né, amigo? Porque Exatamente. você falou aqui que o cirurgião plástico, em algum aspecto, ele também é um artista, né? Ele é um modelador, Sim. né? Ele tem que ter esse olhar também. Eu acho que é importante esse olhar um pouco mais sensível, né? Ao olhar para aquele lugar que você vai operar, que você vai modelar, você ter o olhar do artista mesmo, da coerência, né? Do bom senso, para não... Claro que nessa conversa com o teu paciente, provavelmente você vai chegar a um consenso. Às vezes o paciente vem com essa, né, com essa imagem produzida pela internet, quando ele chega aqui, bora falar da coisa real agora, Sim. né? Vamos falar do que é real. Isso aqui é o real. Você vai conseguir lidar com isso, você vai sair da cirurgia, você vai ficar inchado, você vai passar tantos dias assim, vai ter pessoas que vão ter gente, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, né? Exatamente. E você vai precisar lidar, porque entra, não deixa de ter aí a subjetividade, Sim. né? É a subjetividade. Por isso esse diálogo entre você e o paciente é tão importante, porque ainda que seja o teu olhar profissional, não deixa de ser o teu olhar subjetivo também, né? E às vezes o olhar dessa outra pessoa, que é o teu paciente, ele está querendo uma coisa, é a subjetividade dele, você não encontrou nada que fosse tão necessário, mas essa pessoa diz, não, mas eu quero, é algo meu, eu quero, eu não me sinto bem assim, eu não estou bem, não me sinto bem com esse modelo de rosto, eu sempre quis ter o rosto mais quadrado, eu não queria ser rosto de lua cheia, não queria ser rosto comprido, né? Tudo bem, eu acho que isso tem que escutar essa subjetividade Sim. que está diante de ti, não é isso? A cirurgia ela é produto da queixa do paciente, do conhecimento científico do cirurgião e da equalização dos dois. Sim. Então, nós temos aquela história das 3 tipos de cirurgia que eu falei. Sim. Tem que ficar bom para os dois. Então, eu venho com essa bagagem científica de estudos que a gente fez ao longo de 11, 12 anos aí de formação. E eu vou tentar descobrir nesse paciente, porque ela chega para mim, doutor, eu não gostei do meu corpo, é porque eu acho que eu tenho uma cintura muito larga. E eu vou tentar traduzir isso em forma de ciência. Sim. Por que ela não está gostando? Porque existe uma relação cintura-quadril, existe um número mágico aí na plástica que a gente estuda na formação, Sim. que seria o mais agradável visualmente. E a gente vai passar isso para ela, traduzir em resultado. Você vai falar de dimensões, proporcionalidade, Exatamente. né? A proporcionalidade, acho que essa é a palavra. Que legal. Bom, eu vou só abrir um parêntese para a gente sair um pouco né, do doutor, né, e para o ser humano que está aqui, né, que é uma pessoa já assim de cara, já é muito agradável, né? Obrigado. Não é à toa que ele gosta de arte, né? Gosta de violão, e aí já bateu comigo, né? Porque o meu instrumento é o violão, né? Como é a música para ti? Que papel tem a música para esse doutor que está ali? Nossa, a música para mim, ela é muito importante, porque assim, ela me remete a uma infância feliz, assim, ela me remete a lembranças que eu tenho da minha infância, do meu pai, né, botando música, a gente escutar na sala aos domingos, aos sábados, lá em casa podia faltar água, mas música não faltava. Então, assim, e a gente cresceu, somos 6 filhos, né? Somos em 6. A gente cresceu num ambiente muito musical, assim. Meu pai sempre falando com muito
muita empolgação da passagem que ele teve numa banda, né, dos anos 60, e isso foi meio que contagiando a gente. Então, música, para mim, remete à infância, remete a boas lembranças, remete à família. Hoje eu acordo e vou dormir escutando música. Eu opero com música, inclusive. Estou operando, eu ponho uma música ali para estar me concentrando melhor. Sim. Quando eu estou fazendo esculturas em casa, eu também ponho uma musiquinha. Quando estou mexendo nas minhas plantas, uma música ali também. Tenho uma simpatia com o violão, adoro o som do violão, acho um instrumento extremamente completo, porque ele faz tanto percussão, Sim. faz a melodia, tem a caixa, tem a ressonância. Então, assim, é uma paixão, assim, música. Sinto necessidade, inclusive, de dar o segundo passo. Aí estávamos conversando aqui antes do início do podcast. Quero fazer aulas de música, quero melhorar minha qualidade de música. Não para ser profissional, só para tocar ali no meu cantinho ali, para minha mulher, para meus filhos, e é isso. Que legal. Você falou, quando eu faço minhas esculturas... Eu escolhi a plástica porque eu já tenho essa veia artística muito forte. Sim, rapaz, olha, vamos lá. O negócio está ficando cada vez melhor. Eu não escolhi plástica porque pelo dinheiro, não é isso. Sim. Eu escolhi plástica porque eu já tenho essa veia artística muito forte. Eu faço desenho realista, só com grafite, né? Gosto de presentear, né? Então, meu filho nasceu, quando ele completou 6 meses, eu fiz um desenho realista dele, porque eu acho que seria importante ter na parede de casa uma coisa que materializasse aquele momento. Sim. Agora, minha filha nasceu, eu vou fazer um outro dela. Minha grande inspiração era minha mãe, então eu desenhava ela muito. Ela vendo novela e eu aqui desenhando ela, todo dia fazendo desenho. Eu tinha um caderno dessa grossura, cheio de desenho dela. E fui me aperfeiçoando nisso. Depois passei para a escultura, então faço esculturas afins aí. E por último, agora, planta, né? Eu gosto muito de planta, peguei da minha avó esse gosto pela planta e eu desenvolvi mais essa parte do bonsai, que é aquela arte de miniaturizar plantas. E então eu tenho uma coleção, pequena coleção. A gente lembra logo do Sr. Miyagi, não tem jeito. Isso. Inclusive, era um dos meus apelidos, era esse. Era apelido do meu pai, chamava ele de Sr. Miyagi. É isso aí. Então, assim, gosto muito de artes, assim, música para mim é o principal. Eu gosto, quando eu vou, assim, que eu saio à noite, tem uma bandinha tocando assim, eu meio que me desconecto do ambiente, fico olhando para a banda, o guitarrista, o baixista, o baterista, fico curtindo. A história diz que uma vez Nietzsche, né, um grande filósofo, ele na juventude, ele saiu de casa em outras cidades, chegou numa cidade um pouco primitiva, e ele chegou numa cidade e os colegas levaram ele para um cabaré, lá para uma Casa da Luz Vermelha, né? E chegando lá, aquele movimento lá de gente passando, e a mulherada, e ele olhando, e os rapazes bebendo, e ele se sentiu muito angustiado. E de repente ele enxergou em um lugar, num canto lá, um piano. E ele fixou os olhos naquele piano e ele disse que era a única coisa com alma que existia ali dentro, por conta do fascínio que ele tinha pela música, né? Ele era fascinado pela música de Wagner, né? O pianista. Então, a música é isso. E é claro, está explicado como isso interage, né? Como você consegue interagir. Porque quando você tem a vocação, a profissão, a paixão que se equalizam, né? Como um acorde, né? Pega esse violão aí, já que tu já toca, faz um acorde de dó aí. Pode pegar, não tem problema. Só pra gente... Não se preocupe não, pode pegar. Se não estiver desafinado, não tem problema. Um acorde de dó, né? Olha só, né? Um acorde de dó. O que é um acorde de dó? O que é um acorde? Um acorde é uma junção de notas, né? Você tem uma nota, quando você bate uma corda só, bate aí. Essa nota é a nota Mi. É o acorde, é a nota Mi, é uma nota. Quando você junta 3 notas, você faz uma tríade, né? Aqui está o intríade baseado nisso. Eu estava olhando o nome do programa, falei, isso aí deve ser alguma coisa relacionada com... Isso, porque a gente trabalha com 3 temas. Eu trabalho com os profissionais da saúde, né? E por eu trabalhar como psicólogo, eu tenho meus amigos psicólogos, então eu trabalho com saúde mental. E aí entra os outros profissionais da área da saúde. Eu trabalho com teologia, que é outro tema, e eu trabalho com o que eu chamo de diversos. Aí entra a música, empreendedorismo, administração, comunicação.
Então, é essa tríade. Quando eu comecei o programa, eu trabalhava em cima de dois convidados comigo, formávamos uma tríade. Mas eu senti que, tendo dois convidados, é bom, mas eu acabo queimando cartucho e perdendo a oportunidade de conversar um pouco mais, né? Explorar um pouco mais uma só pessoa. Enfim, explorar, agora eu estou explorando. Explorar no bom sentido, né? Então a gente viu um acorde, né? Uma nota, e quando você faz um acorde de dó, você está usando 3 notas, a tônica, a terça e a quinta. Tá? No caso, dó, mi, sol. São 3. Quando você toca, se o violão estiver afinado, o instrumento estiver afinado, seja o teclado, vai soar um acorde de dó perfeito. Isso chama-se harmonia. Então, nós somos uma tríade, né? Nós temos corpo, alma e espírito, eu acredito nisso, né? Nós temos como corpo, né? Cabeça, tronco e membros. A gente sempre estudou isso desde a infância, né? Então, quando a gente pensa nessa tríade, você trabalhar em cima daquilo que você gosta, né, daquilo que você se sente vocacionado para fazer, e isso é a tua profissão, claro, né, é quase que uma equação perfeita, é quase que um axioma. Você vai ser um bom profissional, né, porque você não colocou o dinheiro na frente, você colocou, eu diria, o seu chamado, né, a sua paixão. E você, quando você pensa na cirurgia plástica, você pensa como um artista, né? Que não foi a cirurgia plástica que te levou para a escultura, foi o inverso, né? E isso te torna mais sensível, com certeza. O teu olhar, né, se torna menos rígido, menos duro, é mais subjetivo, considera mais a questão realmente da harmonia, né? Que maravilha, poxa vida, só está ficando melhor cada vez mais. Bom, que tipo de música é o que você gosta? Que estilo? Qual é o teu... Eu gosto muito de... Assim, eu não gosto muito de funk, assim. Eu Sim. gosto de MPB, assim, né? Eu gosto de música dos anos 60, 70, 80, principalmente. Anos 80 é assim... Que foi na época que eu nasci, Sim. assim, né? Mas, assim, recebi muita influência do meu pai. Agora, casei, né? E o meu sogro também é músico, por grata ironia do destino, também é músico, tecladista, dos melhores, inclusive. Sempre quando a gente se reúne, sai música lá em casa. Que legal. Então, ele também tem essa veia muito dos anos 60. Paulo Diniz, Fernando Mendes, Sim. né? Então, Fagner, sempre gosto muito. Gosto também de rock dos anos 80 bastante. Cheguei a ter uma bandinha assim, bem ruinzinha de rock. Bem ruinzinha mesmo bem de canalha, rock. com pessoal. Que o pessoal batia a palma só para agradar, mas a gente tava feliz. Sim, mas isso que importa, né? Não prejudica ninguém. Não. No mínimo o pessoal ria, né? Mas legal. gosto muito dos anos não é uma música que é da minha época, mas ela é uma música atemporal. Sim, então, sim. Não acompanho muito esse movimento artístico de hoje em dia. Assim, eu sou mais, assim, apesar de ter 39 anos, mas eu acompanho músicas, como eu já falei, dos anos 80, 60 e 70. É por aí que eu gosto. É quando a gente conseguir ouvir algum tipo de poesia nas músicas, né? Você tem letra, você tem conteúdo. Exatamente. Né? Hoje em dia, é aquilo que acontece com qualquer profissão, mais uma vez. Quando vira produto de mercado, você acaba comprometendo a qualidade artística da coisa, né? E é o que nós vemos hoje. Não, e a gente vê, né, sem querer me meter no meio artístico, assim, porque quem sou eu? Mas a gente vê muito artista bom que às vezes faz um CD, faz um disco que está agradando o mercado, não está agradando ele. Sim, ele é o produto que ele colocou lá. Porque ele precisa vender. Né? Los Hermanos, até tem uma entrevista deles que fala exatamente disso, que Ana Júlia, eles odeiam Ana Júlia. Mas eles fizeram por quê? Porque foi a música que colocou eles no mercado. O segundo disco deles já foi um disco que já foi mais a cara deles. Eu lembro que ele ficava muito angustiado porque só lembravam da banda por conta do Ana Júlia, né? Porque estourou, né? Foi uma música assim que é bem popular, né? Então acabou que impregnou ali, mas assim, ele até de forma inteligente já falou, já que estão me usando, eu também vou usar eles. Sim. Para entrar no mercado. E depois ele escolheu o caminho que ele quer seguir. Ou seja, ele jogou uma isca, deu certo, a isca levou ele para mares mais profundas, né? Aquilo que ele de fato gosta de fazer. E nem sempre, acontece muito isso, na música acontece muito. Eu já ouvi pessoas falando da mesma forma.
Quando gravou o segundo CD, disse que esse aqui tem o meu DNA, é o meu filho, foi gestado aqui, né? Não foi criado para atender uma demanda de mercado. Foi uma resposta da minha alma, da minha veia artística, é o que eu gosto, é o que eu tenho. Exatamente. Bom, eu estou falando sobre isso porque eu acho que fica muito bom a gente conversar com um profissional da área da saúde, né, que acaba indo para um lugar, para um status quase que de divindade, né? Aí existe, você sabe, né? Você sabe que existem algumas brincadeiras que acontecem por aí, vou falar para vocês. Só para nós aqui, não fala para ninguém, né? Que tem gente, dizem, não sou eu, dizem que advogado jura que pensa que é Deus, né? Meus amigos de advogado ficam com ódio de mim. Mas dizem que o médico tem certeza. Mas brincadeiras à parte, mas eu acho que essa conversa, quando a gente fala de arte, fala de música, de família, por isso que eu gostei do teu release, que você começou com a sua família. Então mostra que aquele profissional ali, né, que tem de fato uma responsabilidade extrema, né, de lidar com as pessoas, é um ser humano. Sim. Que gosta de música, que tem um estilo musical, que não gosta daqui, porque é um ser humano. Que faz opções, né? Que tem um time de futebol, que eu não vou perguntar para ti, para a gente continuar amigo, a gente não perder a amizade. Né? Vá que ele torce para aquele outro time. Enfim, mas é um ser humano. E aí eu acho que quando o paciente chega diante desse profissional, ele está diante de um ser humano igual a ele, que vai ser empático, que vai se colocar no lugar dele. Por isso que eu acho que é importante a gente inserir aqui no meio dessa conversa tão séria, né, de ciência. Não que a música não seja uma ciência, porque a música também é ciência. A música é ciência, é arte, é profissão. Matemática, né? Pura, né? Matemática pura. Você tem matemática na música. Enfim. Bom, deixa eu ver o que a gente pode falar mais aqui. Prótese mamária. Que também é algo, sim, talvez seja assim até de um tempo para cá, o precursor de fato, né? Não sei se estou usando a palavra correta, mas que mais apareceu, né? A mulherada fazendo as próteses, e tem por uma questão estética e por uma questão de saúde também. Sim. A prótese mamária, ela tem mudado muito nos últimos anos. Então, a cirurgia plástica que nós fazemos hoje de prótese de mama, ela é completamente diferente de cirurgia de 3 anos atrás. Que houve uma modernização absurda nos últimos anos, com técnicas novas, com produtos novos, com fios cirúrgicos novos, e hoje o resultado que a gente consegue entregar é muito melhor. Inclusive na recuperação, né? Principalmente na recuperação. Então, assim, por exemplo, só já que é para trazer o lado humano para... Vamos. Eu sempre gosto de citar exemplos pessoais. Então, fiz uma cirurgia na minha esposa e a recuperação dela é completamente diferente da recuperação das minhas pacientes hoje em dia, porque naquela época que eu fiz, não tinha os fios que se tem hoje, a qualidade das próteses que nós temos hoje, as técnicas cirúrgicas que nós temos hoje de estabilização, redução de dor, redução de edema, enfim. Então, por isso que hoje nós temos o que a gente chama de prótese de recuperação rápida, que é uma técnica, que é uma miscelânea de técnicas, na verdade, onde você vai entregar um resultado muito melhor, num tempo muito menor e com uma recuperação em até 24 horas. Então, a paciente lá, eu tenho, sei lá, um aniversário para ir no domingo. Posso operar na quinta-feira? Pode. Eu quero fazer uma viagem de avião com meu marido daqui uma semana. Posso operar? Pode. Porque essa técnica permite isso. Então, a modernização, tem gente que é avesso à modernização, mas tem algumas coisas que dá para aproveitar. Então, ela veio também para ajudar nesse aspecto aí, da recuperação e do resultado do paciente. Bom, e quando a gente pensa em profissionais de outros lugares, né, da profissão profissional que faz, por exemplo, voltando aqui para a harmonização facial, né, quem é que faz a harmonização pessoal? A gente tem o biomédico, a gente tem o farmacêutico, a gente tem o pessoal da área da odonto, né, fazendo.
Como é que vocês da área da cirurgia plástica enxergam isso? Não vou querer criar confusão, não, mas é importante a gente falar. Eu não gosto de me meter muito nisso, porque é um assunto extremamente polêmico, assim. Mas, assim, o público se engana quem acha que o público é burro. Não é. O público é extremamente inteligente. Então, hoje em dia, nós temos infinitas fontes de pesquisa. Temos o senhor Google, né, o Dr. Google. Sim. Aí. Então, nós temos, enfim, podcasts de cunho científico que você pode estar consultando. Você pode consultar, fazer uma consulta com o cirurgião plástico, enfim. Hoje em dia, o conhecimento está muito mais difundido. E, assim, é só você parar para pensar. Eu não quero polemizar aqui, mas se quebrou o cano de água da sua casa, você vai chamar quem? É claro que eu vou chamar o encanador, né? Então, assim, você já respondeu a pergunta. Então, assim, o processo de formação de um cirurgião plástico ele é muito extenso. Né? No outro podcast, nós citamos isso. Então, são 6 anos de formação em medicina, que só para entrar já faz assim na testa, né? Daquela suadinha boa. Além disso, você faz mais 2 anos de cirurgia geral, que é obrigatório fazer. Após isso, mais 3 anos de cirurgia plástica. E após isso, ainda faz os fellowship, que a gente chama, que são as especializações. Sim. Então, veja bem o tanto de conhecimento que esse profissional acumulou em 11, 12, 13 anos de formação e seguirá acumulando porque não para. Acabei de citar aqui que nos últimos 3, 4 anos mudou tudo de mama, então nós tivemos que ir lá para o livro e nos atualizar. Então, assim, esse profissional, ele está muito mais preparado, guardando as devidas, né, proporções que também existem cirurgiões plásticos e cirurgiões plásticos, então, mas de modo geral, esse profissional eu acho, na minha humilde opinião, que está um pouco mais preparado para lidar com harmonizações faciais, enfim. Quero aqui também levantar que os dermatologistas também fazem um excelente trabalho, né? Mas assim, eu já vi algumas coisas assim que às vezes não desce, sabe? Não dá para digerir. Eu acho que essa mesma, um dia, vovó, essa mesma gastura, né, que você tem é na minha área. Eu, como psicólogo, quando eu vejo alguém colocar lá no Instagram, lá nas redes sociais, que é terapeuta, que está atendendo pessoas com depressão, porque fez um curso de 8 dias de imersão. Exatamente. E aí diz que vai curar alguém de depressão. É impossível, não é? Houve aquela polêmica enorme quando, numa novela da Globo, apareceu um coach, né? Tinha uma formação em coach, que estava lidando com alguém que estava com um trauma com relação à sexualidade por conta de uma experiência na infância com a questão do abuso, e essa coach foi curar essa pessoa. O cara fez um curso de 4 dias, de 3 dias, de uma semana, e aí eu digo, cara, quer dizer que eu passei 5 anos na faculdade, fiz clínica, fiz pós-graduação, para tentar compreender, entender, buscar ferramentas para lidar com a questão, por exemplo, da depressão, da ansiedade, seja lá o que for. Eu não dou conta sozinho como psicólogo, eu tenho um psiquiatra que vai entrar com a parte do fármaco, e alguém vem e diz, não, eu vou curar você da depressão. Eu acho que é isso, né? É por aí, né? Acho que você conseguiu resumir exatamente isso. É impossível você, dentro da complexidade do ser humano, conseguir resumir ele em 4 dias, 4, 5 dias. Então, você precisa de um tempo de estudo, e mesmo após todo esse estudo, a gente ainda sente que falta coisa. Falta. Sim. Né? Então, assim, eu vejo hoje em dia muita gente saber de tudo, né, na internet. É muito coach, é muito curso que se tem, é muita gente... Um dia desse eu vi um negócio que eu chamo absurdo. A plena rinoplastia modeladora sem complicações. Não existe isso. Né? Para aquele que a pessoa que estudou, que sabe do tanto de vasos sanguíneos que existe na face, é impossível você decorar sequer os vasos do nariz em um final de semana, que dirá de uma face toda. Então, quando você enfia uma agulha dentro, que passou a pele do paciente, você tem que saber exatamente por onde a agulha está passando. Porque não é só as flores, tem as dores também. E o bom profissional é aquele que sabe não só tratar das harmonizações, mas também tratar das complicações. Porque o que acontece muito, e já aconteceu comigo,
colegas lá de outras especialidades, né, fazerem as harmonizações faciais aí. Demonização. E depois as complicações eles mandam para a gente tentar resolver. E o paciente não tem culpa disso. Sim. Né? Então já aconteceu muito de mandarem, né? Fui fazer com fulano de tal. Fui fazer com... Então a gente recebe nos grupos de WhatsApp muita coisa desse aspecto aí. É interessante. Eu acho que aqui eu consigo ser muito empático, porque eu enxergo exatamente isso. É exatamente isso que acontece. E acontece de várias formas, né? Você vê essas propagandas, né? Você não precisa ser psicólogo para fazer terapia. Como assim, né? Aí a pessoa não entende o risco que esse paciente está correndo diante dessa pessoa, né? No meu caso, imagine uma pessoa com uma psicose, com uma esquizofrenia, vai procurar, essa pessoa tem um surto lá diante desse profissional e ele não sabe o que fazer. Verdade. E hoje em dia nós temos muito isso, né? Olha o tanto de casos de pacientes que se suicidaram, né? Sim. Nos últimos 2, ainda mais agora com a pandemia, né, que teve, que isso aí deve ter dado um gatilho muito forte. Com certeza. Enfim, então, na verdade, é cada um no seu devido lugar, né? A gente pensa, às vezes, que sabe. Às vezes, a gente mesmo, que é curioso, Sim. Por exemplo, eu sou um homem de casa, né, de família, então a gente acha que sabe alguma coisa. Então, dá problema num som, a gente, deve ter sido algum fiozinho que abre lá. Aí você vê, não tem um fio desligado, você fica olhando, feito besta para aquilo lá, né? Relógio, desmonta o relógio. Desmonta, quando monta, sobra sempre uma pecinha. Sempre, né? Aquilo ali dá para fazer mais uns 2 relógios, né? Porque tem que conhecer o caminho, né? E quem estudou, quem foi para a ciência, quem realmente se aplicou, poxa, 10, 12, 13, 15 anos estudando, e como a medicina é o tempo todo você está estudando. Eu lembro que uma época lá, acho que eu tinha uns 19, 20 anos, eu fui fazer um teste para um laboratório, né, para ser propagandista de remédio. Aí eu tinha que ler todas aquelas bulas de remédio, né? Para vasculopatia cerebrais crônicas de estudo de memória. Até hoje ainda tem uma. Gravou tudo. Virou um trava-língua, né? Para vasculopatia cerebrais crônicas de estudo de memória, não sei o que. Aí tinha o nome do remédio. E ali eu fiquei, caramba, eu sabia. Eu poderia dizer, olha, se você tem vasculopatia cerebral crônica e tal. Mas a pessoa pergunta, mas o que é isso? Eu não ia saber, porque eu apenas peguei um treinamento ali para decorar aquilo e falar. Eu não era farmacêutico, eu não era médico, eu era apenas um propagandista, né? Eu iria ser, eu nem quis depois. Então, tem pessoas que pensam que porque leram um pouquinho, porque foram lá pro Google, né? Fez uma pesquisa, é isso aqui, vamos lá. E é muito perigoso. Perigoso demais. Doutor, acabou o nosso tempo, por incrível que pareça, né? Rápido, né? Eu fico muito feliz porque os nossos programas, eles, né, 1 hora já se tornou pouco. Então a gente começa a dizer, poxa, que bom. Porque quando o papo é chato, parece que não acaba, né? Mas quando é bom assim, agradável, a gente tem muita coisa. Como eu quero que você volte aqui, eu vou mais uma vez pedir para os nossos seguidores aí, o pessoal que tem apoiado a gente, tem perguntas para fazer nessa área de cirurgia plástica, de harmonização facial, de abdominoplastia, eu tô falando bonito, viu? De lipoaspiração, enfim, seja lá o que for nessa área, deixa nos comentários aí, manda pra gente, que a gente vai montar aqui, né, um conteúdo, vai montar aqui um roteiro para a gente trazer novamente aqui o Ranieri para ele conversar com a gente, assim, nessa leveza que você viu, que é tão bom. Quem sabe na próxima ele até toca violão pra gente também. Meu Deus. Doutor Ranieri, poxa, que prazer primeiro te conhecer, né? Valeu a insistência, eu insisti, né? Você viu que eu insisti, né? Valeu a insistência, valeu, né? Obrigado, Nicolai, que foi quem nos indicou aqui o Ranieri, e que papo gostoso, que papo agradável, né? Deu vontade de ir lá na tua casa ver tuas esculturas, teus desenhos, né? Cria-se, né, essa afinidade. Que bom. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a nosso amigo ali, Nicolai, que fez a conexão. Obrigado mesmo. Realmente, eu fiz questão de vir, porque quando falou que era música, eu falei, poxa, adoro música, né? Eu não vi nem tanto pela plástica, pela música mesmo. E
E agradecer o convite, me coloco à disposição, quando tiver outros programas aí, se eu puder, eu estou aqui à disposição para poder conversar. Né? Eu acho que realmente passou voando o tempo, eu nem percebi, né? Um papo agradável realmente, muito legal mesmo. Obrigado, parabéns pelo programa aí. Maravilha. Bom, gente, então é isso. Manda aí as perguntas para a gente já o mais rápido possível fazer outro programa com essa pegada aí, já atendendo a demanda que você vai trazer para a gente, tá bom? Aproveita e se inscreve aí no canal, você que ainda não se inscreveu, tem assistido a gente, mas toda vez esquece. Faz logo agora, aciona o sininho também, para sempre que chegar um episódio novo, já chega informação aí para você. Deixa a sua curtida, o seu like e ajuda a gente a manter esse podcast no ar para que a gente possa então trazer ainda muita gente assim, boa, competente e boa de papo para a gente conversar sobre temas diversos, conteúdos que vale a pena estar aí navegando na internet, tá bom? Fica na paz e até o próximo.